Olá, meus irmãos. Hoje daremos continuidade à nossa aula da Escola Dominical, tratando sobre temas que abrangem ética, moral, comportamento, cultura. E hoje vamos falar sobre o horóscopo. E talvez até alguns perguntem, mas é necessário? É, porque por incrível que pareça, existem pessoas que se dizem crentes e que não só acreditam, como seguem as orientações do horóscopo. E para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão, para depois falarmos sobre as incompatibilidades com a Escritura Sagrada e, portanto, com o Evangelho, a palavra horóscopo, ela significa previsão do futuro, significa adivinhar o que vem à frente. A palavra, ela tem essa ideia de alguém que pode prever o futuro. E este é o ponto mais atraente do horóscopo. É claro que existem também outras questões, como, por exemplo, determinar a personalidade das pessoas com base na posição dos astros no momento em que ela nasceu. Por isso, naquele momento, naquele dia, mês, ela recebe um signo, que são os signos do horóscopo, ou os signos do zodíaco. E esses signos, eles são separados entre aqueles que pertencem à água, o fogo, a terra e o ar. Então vamos lá. Os signos de água. Eu vou ler aqui exatamente o que os astrólogos dizem. As pessoas dos signos de água são predominantemente emocionais e ultrassensíveis. Eles são altamente intuitivos e tão misteriosos quanto o próprio oceano. Os signos de água tendem a ter uma ótima memória e adoram conversas profundas e intimidade. Eles criticam abertamente a si próprios e estão sempre a apoiar seus entes queridos. Os signos de água são caranguejo, escorpião e peixes. Viu? Então, aqui nós encontramos esse falso condicionamento. Ou seja, dependendo da data que a pessoa nasceu, se ela é do signo de caranguejo, escorpião e peixes, ela vai apresentar estas características: timidez, inteligência, apoio aos queridos, enfim. É mais ou menos nesse sentido que o horóscopo atua. Signos de fogo. As pessoas do signo de fogo tendem a serem passionais, dinâmicas e temperamentais. Elas enraivecem facilmente, porém também perdoam facilmente. São aventureiras e com uma energia imensa, são fisicamente muito fortes e um ponto de inspiração para os outros. Os signos de fogo são inteligentes, autoconscientes, criativos e idealistas, sempre prontos para a ação. Os signos de fogo são Áries, que é o carneiro, Leão e Sagitário, que é o centauro flecheiro ou arqueiro. Signos de terra. As pessoas dos signos de terra são as mais pés no chão do planeta e aquelas que nos trazem de volta à realidade. Em sua maioria, são conservadoras e realistas, mas também podem ser muito emocionais. Gostam de luxos e bens materiais. São práticas, leais e estáveis, e companheiras de amigos e familiares que estejam atravessando momentos difíceis. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio, que é a cabra. Por fim, signos de ar. As pessoas dos signos de ar amam a comunicação e os relacionamentos com outras pessoas. São pensadoras, amigáveis, intelectuais, comunicativas e analíticas. Elas amam discussões filosóficas, encontros sociais e bons livros. Gostam também de dar conselhos, mas podem ser muito superficiais. Os signos do ar são Gêmeos, Libra e Peixes. Então veja que horóscopo aqui, utilizando estes símbolos do zodíaco, e estes símbolos do zodíaco estão intimamente ligados à posição dos astros, das estrelas, dos planetas, tendem a determinar a personalidade das pessoas. Mas, como eu disse, este não é o ponto mais atrativo. O ponto mais atrativo é a oferta de se prever o futuro e aconselhar o comportamento. As pessoas que consultam o horóscopo, elas vão ali por quê?
porque querem saber o seu futuro e, ao mesmo tempo, saber como devem se comportar. O horóscopo determina até a cor da roupa que você deve usar. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui 4 problemas com relação ao horóscopo, para que nós reflitamos à luz da Escritura Sagrada, à luz do Evangelho. Bom, problema número 1. O horóscopo ignora totalmente ao Deus Criador e seu Filho bendito. Parou para pensar nisso? Horóscopo lidando com as personalidades, com a estrutura emocional das pessoas, com o futuro, prevendo o futuro, dando conselhos, mas tudo isso ignora absolutamente ao Senhor Deus e seu Filho bendito. Não levam em consideração em absoluto nada disto. Todo discurso, tudo que vem, inclusive como conselho, vem da posição dos astros. Os astrólogos, então, veem a posição dos astros e vão colocar para você os melhores conselhos e mais ou menos como seria o seu dia, como seria o seu comportamento. Então, quando temos um tipo de discurso que tende a aconselhar, determinar e prever o futuro completamente destituído do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e de seu Filho bendito, por meio de quem todas as coisas foram criadas, isto é estranho. Isto deve fazer com que o cristão ele pense antes de se submeter a esse tipo de discurso. O segundo problema que eu quero trazer aqui é que o horóscopo faz previsões do futuro baseadas na astrologia. Essas previsões se baseiam na posição dos astros, Sol, Lua, planetas, estrelas, e isso é, no mínimo, um tipo de idolatria. É claro que o astrólogo ele não leva ninguém a adorar os astros, isso é bem verdade. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas no sentido de acreditar que estes astros exercem uma influência direta na alma, no coração, no interior das pessoas. Isto para nós que cremos no Evangelho é inadmissível. Estas previsões do futuro são adivinhações. São tentativas de manipular a própria criação para estabelecer um conhecimento daquilo que ainda não aconteceu. Isso não faz o menor sentido. E nesse aspecto, sim, o horóscopo ele possui uma força espiritual muito grande, muito significativa. Aliás, esses símbolos do zodíaco são muito conhecidos aqui no mundo ocidental, mas na China, no Japão, em países do Oriente, eles também possuem os seus signos lá, que são outros animais, outros seres. Mas essas previsões, voltando ao assunto, essas previsões do futuro baseadas na astrologia, baseado no mapeamento dos astros, isso certamente não é coisa para cristão. O terceiro problema que eu quero trazer aqui é que o horóscopo orienta as pessoas com base nos signos do zodíaco. Como eu disse no início, na introdução, e agora reforço, eles dividem esses astros com os signos do zodíaco, como eu mencionei aqui, e vou até repeti-los: caranguejo, escorpião, peixes, Áries ou carneiro, leão, sagitário ou centauro, flecheiro, touro, virgem e capricórnio ou cabra. E por fim, gêmeos, libra e peixes. Estes são, portanto, os elementos que vão orientar as pessoas. Então, se eu sou de um signo tal, touro, Áries, sagitário, libra, eu terei a minha característica determinada por esse astro e toda a minha vida ela será regida, incluindo o meu futuro, o conhecimento do meu futuro, por meio destes signos.
E isto, de fato, é algo muito contrário à Escritura Sagrada. Por fim, eu gostaria de trazer aqui um alerta da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela tem algo a dizer acerca disto. É claro que o horóscopo ou o zodíaco, conforme nós conhecemos, é muito antigo. Alguns datam até antes de Cristo. Portanto, está de alguma maneira ligado ao que a Escritura Sagrada dirá agora para nós. Vamos lá. Em Levítico 19:31, diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que eu quero ressaltar aqui é a palavra adivinhos, porque os adivinhos eram aqueles que manipulavam elementos da criação para prever o futuro, incluindo os mortos, como os necromantes, que consultavam os espíritos dos mortos, mas aqueles que também consultavam os astros. A Escritura Sagrada diz: não vos voltareis para eles, para não serdes contaminados. Esse alerta da Escritura Sagrada é muito importante, porque se encaixa, se aplica à consulta do horóscopo, a acreditar nos signos do zodíaco. Em Atos 16:16, há um evento que acontece na vida do apóstolo Paulo que eu quero destacar aqui o mesmo princípio. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Temos aqui uma jovem. Essa jovem, ela era adivinha, ela era consultada para que as pessoas soubessem o que seria melhor para elas e qual seria o seu futuro, o seu provável futuro. E a Escritura Sagrada diz que esta menina estava possuída de um espírito adivinhador. Isso, no mínimo, nos leva à seguinte conclusão: que esta prática é demoníaca. Ela vem deste eixo. E por isso nós devemos ter muito cuidado. Existem pessoas que discordarão de mim, com certeza, porque acreditam, porque confiam. Mas eu, particularmente, estou convencido disto, de que Atos 16:16 também se aplica aos adivinhadores que utilizam os astros para nos orientar. E por fim, um texto que vai aplicar diretamente àquilo que devemos ansiar no nosso coração e na nossa mente. Isaías 8:19-20 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, o que Isaías está trazendo aqui é algo muito, mas muito importante. Ele está dizendo assim: por acaso um crente, um filho de Deus, um servo do Senhor, vai procurar adivinhos para dali ter conselhos para a sua vida? Não. Estas pessoas devem consultar ao Senhor Deus e não aos astros, não aos signos, não ao horóscopo, não o horóscopo. Devem consultar o Senhor Deus. E como é que nós consultamos o nosso Deus? Está aqui, à lei e ao testemunho. Nós consultamos ao Senhor através da Escritura Sagrada, através da Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui está a nossa consulta. A leitura constante da palavra de Deus vai mostrar quem nós somos, vai falar do nosso futuro glorioso na eternidade, vai falar quem é Deus, como Ele nos ama
quem é Cristo, como ele se entregou por nós, como deve ser o comportamento do crente que busca a glorificação do nome de Cristo e o enaltecimento e a glória do nome do Pai. É assim que devemos agir. A nossa consulta está na palavra de Deus. Por isso eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma pessoa que se diz crente e não só acredita, como consulta horóscopo, isto é um absurdo. Esta pessoa está, de acordo com a Escritura Sagrada, pecando contra o Senhor Deus. As pessoas que acreditam, que fiquem para lá. Que elas continuem acreditando. As pessoas precisam, afinal de contas, acreditar em alguma coisa. Mas nós cremos no Senhor. Nós cremos num Deus que se revelou por meio de seu Filho bendito na Escritura Sagrada. Por isso, meu caro crente, minha cara crente, fuja disto. Isto não é prática para nós cristãos. Para nós, as Escrituras Sagradas são suficientes para o nosso entendimento e para o nosso comportamento nesta vida, sobre esta terra, enquanto aqui peregrinamos. Portanto, é errado, é pecado, crente consultar o horóscopo. Bem, meus irmãos, ficamos por aqui. Que o Senhor Deus nos abençoe e até o próximo domingo, quando trataremos de mais um tema que diz respeito à moral, ética, comportamento, cultura, para que nós crentes, mediante a Escritura Sagrada, sejamos sábios naquilo que pensamos e fazemos. Que Deus nos abençoe.